Olá pessoal, sou a professora Zenaide do grupo PCI. Trabalharemos concordância, tá? Tanto a verbal quanto a nominal. Quando fala de concordância, vamos começar a pensar que tem que concordar com alguém. Concorda, né? Então, o verbo, ele vai concordar com o seu sujeito, e aí tem algumas exceções, como sempre, né? E na concordância nominal eu vou trabalhar com nomes. Nomes, entenda, substantivo, né? Não nome de pessoa. Então aqui eu tenho assim, a concordância verbal, a básica, ele concorda com o seu sujeito. A concordância nominal também se baseia na relação desses nomes, substantivo ou pronome, né? E as palavras que a eles se ligam, porque aí você vai ver que todos têm que estar ou no masculino ou no feminino, é plural, tem um monte de regrinha também, tá? Não vou me prender tanto a elas, porque muita coisa é leitura, e aí as gramáticas, material da editora tem que ficar batendo nessa tecla. Desculpa, mas tem que falar, porque você tem que ler também. A intenção de uma videoaula, pelo menos quando eu estudo, né, que eu também pratico, faço concursos até para ver o jeito da... E preparo apostilas também, né? O que você tem que fazer? A videoaula me ajudava com dicas que não estão escritas muitas vezes na gramática, falando da minha área, né? Então o professor, como já está acostumado a trabalhar com isso, e vê quais são as dificuldades, pelo menos as maiores dificuldades ou as mais comuns, dentre os alunos, acaba pegando uma dica ou outra que vai lhe ajudar melhor do que uma simples leitura. Mas não substitui a leitura. Eu tenho que ler o material e assistir a uma videoaula. Porque às vezes lendo, eu falo, nossa, entendi uma coisa. Ouvindo, eu entendi outra. Porque o ser humano é assim, uns gostam mais de escrever, outro gosta mais de ouvir, outro gosta mais de ler. Cada um aprende de um jeito. Mas não deixe de ler, porque eu não estou passando todas as regras. Estou sendo sincera, tá? Eu estou passando as mais cobradas, as dicas mais viáveis, mas há várias, tá bom? Então vamos lá. O mais complicado de uma concordância verbal é quando ela não está na sua ordem direta, ou seja, concurso. Eles dão frases, períodos muito longos, e aí você vai lendo, você se perde, né? Dica, primeira, sempre, caneta, o lápis, e vai riscando. Pega na sua prova, e aí você achou um erro, primeiro identifica o sujeito. Então é dele que eu estou falando. Se ele está no plural, cadê o verbo? Cadê o verbo? Tem que estar no plural também. Se esse verbo está concordando com esse sujeito e o sujeito está no plural, o verbo tem que estar no plural. Se não tiver, essa alternativa já está errada. Não perca tempo. Já vai para a próxima. Tá bom? Então vamos tentar aqui, ó. A prova para ambos os cargos será aplicada às 13 horas. Onde está o verbo? Eu tenho o aplicada, né? Que é o verbo no seu particípio, será. Agora, de quem que eu estou falando aqui? A prova para ambos os cargos, né? Então, aqui tá, o caso aqui, eu tenho uma voz passiva, tá? Então, o meu sujeito, digamos assim, né? Ele chama sujeito, só que é sujeito paciente, mas não deixa de ser meu sujeito. Então, como que tá aqui, ó? A prova para ambos os cargos. Qual que é o núcleo daqui? A prova, ela que vai ser aplicada. Então, tem que estar tudo no singular. Beleza? A de baixo. As mãos trêmulas denunciavam o que sentia. Esse sentir aqui está se relacionando a alguém que não está na frase. O que sentia, alguém que sentiu alguma coisa. Mas aqui, ó, por que o denunciavam está no plural? Porque eu estou me referindo a mãos trêmulas. E o núcleo, mãos. Fácil, né? O outro. Chegaram atrasados à aula muitos alunos. Ah, sujeito indeterminado, professora. Porque essa matéria eu lembro. Quando o verbo está na terceira pessoa do singular ou do plural, e ele não está ali na frente, porque a professora falou que o sujeito vem sempre na frente, é um sujeito indeterminado. Cuidado com esse advérbio sempre e nunca, né? Não tem o never say never. Nunca diga nunca. E também forever, never, forever, never say ever, forever. E agora eu fiz uma bagunça com o inglês, não tem problema, o que interessa para você é o português. Mas assim, nunca diga nunca, e também nunca diga sempre. Enrolou, né? Mas por quê? Sempre eu generalizo.
O sujeito sempre vai vir na frente da oração. Vai ser sujeito, verbo e predicado. Lembrando que o verbo faz parte do predicado. Legal, professor. E quando inverter? Lembra do hipérbato, uma figura de linguagem? O sujeito está lá no final. O nosso hino nacional é isso. Você já deve ter visto o hino nacional na ordem direta, né? Então, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Então, o brado retumbante de um povo heróico foi ouvido às margens do rio Ipiranga. O quê? Deixa o hino do jeito que ele tá, mas ele tá na ordem inversa, né? Então, aqui, eu primeiro acho o verbo. Esse é o meu verbo. De quem que eu tô falando? Dos alunos, ó. O sujeito tá aqui. Então, o meu sujeito nem sempre vem no começo da oração, tá? Então, eu tenho que ver se ele tá no plural e concordar com ele. Cuidado com as pecadinhas. Banca adora fazer isso. Ela dá um termo muito extenso, por exemplo. A Estância Turística de Tupã comemorou... Aí você, peraí, meu Deus do céu, de quem que eu tô falando? A Estância Turística tá no singular. Os cidadãos da cidade de Tupã merece... Aí você, merece? De quem que eu tô falando? Os cidadãos, eles estão lá no começo, não tô falando de Tupã. Então, os cidadãos dessa pequena e pacata cidade de Tupã merecem, porque eu tô falando de cidadãos. Então, o verbo tá lá longe dele. Aí, se você não lê com atenção, você faz a concordância com Tupã e aí você acaba errando. Tá bom? Cuidado. Casos particulares. São vários. Eu apresentei aqui alguns, não vou ficar lendo tudo, né? Dá para você dar um print na tela, dá para ler com calma, mas são os mais cobrados, tá? Então, o que acontece aqui? Quando eu tenho uma expressão partitiva, o que é? Eu estou falando numa frase e eu pego um termo, a maior parte de... Essa daqui, então, cai pra caramba em concurso. A maioria das pessoas sabe. A maioria das pessoas sabem. Tanto faz. Você pode deixar o verbo ou no singular ou no plural. Ambas estão certas. Eu prefiro no singular, porque eu estou concordando com a expressão a maioria de, né? Ou grande parte de. Aí tanto faz, porque aqui são alguns exemplos, tá? Então, grande parte das pessoas admira ou admiram. Tanto faz. Você que escolhe. Eu, particularmente, opto pelo verbo no singular. O concurso vai fazer o que com você? Ele não vai fazer uma pegadinha que caiba recurso, né? Sabendo que, nesse caso, ambas estão certas, né? Então, é claro que ele vai dar e depois ele dá uma outra que esteja totalmente errada, porque o caso da a maioria de, essas partitivas admitem duas concordâncias. Não vai fazer isso com você nem com ele. Quando o sujeito é formado por expressão que indica cerca de, então o que eu faço? Eu não posso colocar assim, cerca de 1.211 pessoas estavam na festa. Como é que é? Cerca de 1.211? Você não acha que 1.211 é um número exato, né? Então, o que minha professora sempre falava? Quando eu coloco cerca de, é aproximadamente. Então, aproximadamente 1.000 pessoas, você tem que arredondar. Você não pode colocar 1.211, porque aí eu tenho que tirar o cerca de. Eu tenho que colocar exatamente. Exatamente 1.211 pessoas participaram, né? Por quê? Aí eu concordo com o substantivo aqui. Porque o cerca de vai depender do que vem depois, tá? Então, cerca de 2.000 pessoas, cerca de 50.000 pessoas, cerca de 10 pessoas, mas arredonda. Não coloque número exato. Cerca de 150.000, mas não coloque exato. Porque se for exato, você não pode usar o cerca de. Beleza? Quando o sujeito é formado por uma expressão que indica porcentagem, essa é bacana, né? Porque o que acontece, ó? 25% é um número maior que 1, né? Então, aqui, eu posso concordar com ele? Pensa bem, ó. 25% do orçamento do país será destinado. Por que está no singular? Porque aí eu concordo com o orçamento. Eu vou concordar com o que vem, não com a numeração. Apesar de ser mais de 1, né? Até um 1 dá para eu passar no plural, dependendo do que vem depois aqui, ó. Ó um exemplo aqui embaixo. 1%, 1 não dá para usar no plural, né? Eu comprei um lápis, apesar que lápis já é pluralizado, né? Mas eu comprei 1 cadernos.
ou 2 cadernos, ou vários cadernos, né? Então aqui, ó, o que vai determinar se é plural ou singular? O que vem depois, ó. 85% dos entrevistados aprovam. 1% do eleitorado aceita. Eu estou concordando com o eleitorado. Alunos faltaram. Independente da minha porcentagem. Deu para perceber o primeiro caso? Então isso daqui é fácil, né? Ó. Caiu no concurso, deu para eu ver. Eu tenho a porcentagem acompanhada de substantivos, então eu vou concordar com o substantivo. E quando ela não tem substantivo? Aí que o bicho pega. Então você faz aqui, ó, eu tenho a porcentagem, logo em seguida eu tenho o verbo. Aí passou de 1, plural. 2% querem, 3% querem, aí 1% conhece. E se fosse 1% das pessoas conhecem? Lembrando que eu coloquei o M porque eu falei das pessoas, tá? Então, o que eu tenho que lembrar? No caso de porcentagem, se vier acompanhada de substantivo, eu vou concordar com o substantivo. Se a porcentagem vier já precedendo o verbo, aí eu vou pelo numeral. Se o numeral é maior que 1, verbo no plural, tá? Verbos impessoais, que será que é isso, né? Que não se relaciona, não se refere a nenhuma pessoa, não tem sujeito. Eles ficam sempre no singular, que é o haver com o sentido de existir, é o faz no sentido de tempo, porque existe fazem, tá? Eu tenho o verbo fazer, eu faço, tu fazes, eu farei, eu fazia, eles fizeram. Aí é o verbo fazer mesmo. Pensa no manual, no praticar ação. Mas aqui, ó, faz 2 meses. Meses, anos, dias, séculos, milênios. Deu noção de tempo e você está trabalhando com o verbo fazer sempre no singular, tá? E o chovia, ele não tem sujeito mesmo, né? Alguém chove? A não ser que seja uma metáfora, a não ser que seja alguma figura de linguagem, né? Ele chorou o rio de lágrimas. Uma hipérbole, né? Então, eu falo assim, está chovendo homem, né? Tem até uma música assim, né? Então, chovendo, difícil, né? Mas acho que no sentido de, eu quero dizer que está bastante, está caindo. Aí já é uma outra coisa, você tem que pensar no uso pragmático. O verbo chover, ninguém chove, ninguém troveja, a não ser que seja uma figura de linguagem. Nossa, ele está soltando raios e trovões, ele deve estar bravo. Mas pela lógica, o que você tem que pensar? Chover é verbo que indica fenômeno da natureza, ninguém pratica, então ele é impessoal, não tem sujeito. Nós usaremos isso lá na análise sintática, para classificar o predicado e o sujeito, beleza? Outra coisa, pegadinha que liga até com ortografia. Chover é verbo, chuva é substantivo. Trovejar é verbo, troveja é verbo, trovejou é verbo, trovão, substantivo. Então, cuidado. Não vai decorar que, trovão também, dá para eu conjugar? Trovão, não, é trovejar, trovejou, trovejava, trovejando, tá bom? Concordância nominal. Aqui eu já estou falando de nomes, então não é com verbo, apesar de estarem ligados. A gente vê separado, mas se está falando de oração, oração tem que ter verbo. Então vamos lá. O adjetivo concorda em gênero, masculino ou feminino, né? Invertir, feminino ou masculino. E número, plural ou singular, quando se refere a um único substantivo. Nossa, essa é meio fácil, né? As flores perfumadas secaram. Então eu tenho aqui as flores, feminino, plural. Feminino, plural, tá? E o verbo? Eu tenho que falar dele também, porque não é secou? Porque ele concorda com o sujeito. As flores secaram. Até aí tudo bem. O adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo mais próximo, que são aquelas pegadinhas legais, né? Encontramos caídas as roupas. Encontramos caída a roupa e os prendedores. Então, quer dizer, eu não preciso colocar caídos. Eu posso concordar com o mais próximo. Geralmente é a regra mais aplicada. Então, quando você vir que tem 2 sujeitos na concordância nominal, porque na verbal, se eu tenho 2 sujeitos, 2 palavras, e é dela que eu estou falando, de ambas, sempre no plural. É diferente da nominal.
A nominal, ó, você vê que o verbo está no plural. Porque quem que está caído? Roupa e prendedor. Então o verbo é no plural, não tem escolha, não tem opção. A conjunção já me fala que são dois, adição. O que mudou aqui, ó, foi o adjetivo. Aqui eu posso colocar caídas, porque são as roupas, assim como eu posso colocar caída, porque aqui é a roupa, né? Ou caídos, quando eu quero falar dos dois, principalmente se prendedor estivesse no começo. Aí você fica assim, então opte por concordar com o mais próximo, que aí você não erra. O adjetivo fica no masculino singular, se ele não tiver nenhum modificador. Geralmente o modificador é o artigo. Ou um pronome demonstrativo, né? Esta, ó, como tem aqui, esta ou a. A frase que eu coloquei aqui é uma, mas tem outra básica, que você vê em tudo quanto é lugar. O proibido. Proibido, entrada. Estranhíssimo, mas é a forma correta. Se eu colocar proibida, eu tenho que colocar artigo. Por quê? Porque eu tenho aqui um modificador. Se eu não tiver modificador, a certa é essa. Proibido entrada, tá? Ou então a entrada é proibida, melhor ainda. Mas você não tem, dependendo da placa, ele cobra por letra, então diminui, põe proibido entrada, você não paga nem o A, e tá certo gramaticalmente. Beleza? Só que a frase que eu dei de exemplo é essa daqui, ó. Água é bom, professora, pelo amor de Deus. A senhora acabou de falar que tem que concordar, o adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. O número tá tudo bem, tá no singular, mas água é feminino. Como que água é bom? Aí se alguém escuta eu falando assim, eu tenho certeza que a pessoa vai achar estranho, eu tenho certeza. A não ser que ela seja professora de português, ou seja algum aluno virtual que tenha a apostila da PCI. Porque aí ele vai saber a regra, ele sabe que tá certo. Água é bom, dura vir exemplos mais agora, né? Mas se você pensa, vinho já é bom mesmo, né? Cerveja é bom, a cerveja é boa, para mim não é que eu não tomo, mas a cerveja é boa, eu tenho um A, então o adjetivo no feminino. Esta cerveja é boa, né? Então se eu tiver algum modificador, ele passa, ó, a concordar em gênero também. Se não, é no masculino, mesmo que aqui seja feminino. Água é bom e faz bem, né? E é essencial. Acabou. Agora, essa daqui eu tenho certeza que vocês já viram. Isso daqui tá em tudo quanto é lugar, né? E geralmente é proibida entrada, né? Ela tá concordando por quê? Porque a entrada é feminina, então eu acho que eu vou pôr proibida, né? Normal. Mas depois que você aprende a regra, aí que você não pode errar. Quando você não sabe, é ignorância. Não no sentido pejorativo. É não conhecer. Ignorância é quem não conhece. Né? Então, quando eu não conheço, tudo bem. Mas a partir do momento que eu sei a regra, se eu continuar errando, aí é burrice, né? As expressões que aí a gente tem que saber, e agora? Vai, ela muda. Aí o proibido eu acabei de falar, né? Ó, o proibido é variável. Elas são variáveis, eu posso colocar é permitida, né? É necessária, desde que, ó, tá vendo aqui, ó, proibida, necessária, desde que eu tenha um modificador. Então essas palavrinhas só vão para o feminino se eu tiver alguma coisa, é necessária a sua atenção. Se eu tivesse a sua, é necessária a sua atenção. Entenderam? Eu teria aqui, ó, demonstrativos de gênero. Aí eu passaria para o feminino. Se não, é necessário atenção. Nossa, professora, mas atenção é feminino, não vai concordar. Pois é, a concordância é adequada. Então, cuidado lá na hora do concurso para não ser pego ou pega. O anexos da vida. Isso daqui para quem trabalha em escritório, né, ou que tem mandar quem trabalha com e-mail, a maioria das pessoas, né? Segue, anexa a foto. Ou então, segue, anexa o documento. Anexo significa junto. Então, se for foto, anexa. Se for documento, anexo. E não precisa de preposição. Então, ó, seguem anexas as documentações. Eu estou me referindo a documentações. E requeridas?
as que foram solicitadas. Então, também tudo no feminino. A menina agradeceu. Muito obrigada. Por que ela falou obrigada? Ah, porque ela falou obrigada para uma mulher. Não. Não é para quem eu falo, é quem fala. Eu só falo obrigada, porque eu sou mulher. Então, se eu falar para um homem, eu vou falar obrigada. Se eu falar para uma mulher, eu vou falar obrigada. E muitos alunos questionam, não, professora, não é quando eu falo com uma mulher eu falo obrigada? E quando eu falo com um homem eu falo obrigado? Não. Você tem que agradecer pelo seu gênero e não pelo gênero do seu interlocutor. Então, mulheres, vocês agradeçam sempre falando muito obrigada. Homens, independente de com quem vocês estejam falando, sempre digam muito obrigado e sempre agradeçam, independente de obrigado ou obrigada, tá? Agora deixa eu pegar o anexo aqui. Segue anexo o documento. Seguem anexos os documentos. Simples assim. Se fosse fotos, feminino, seguem anexas as fotos. Simples. Não tem o que... É concordância. Pura e simples. Concordância nominal. Beleza? Bastante, caro, barato e longe. Então agora aqui, ó. Bastante, que é uma pegadinha muito interessante, existe bastantes. Assim como existe o bastante, que a gente conhece bastante, né? E existe caras, quando eu falo de preço. Nossa, as coisas estão muito caro hoje, né? As coisas custam muito caro. A calça está cara, porque agora eu me relacionei com ela. Então é um adjetivo. Tem que tomar cuidado, tá? Tem que ler a frase inteira. Essa barata aqui, ó, pode ser até o bicho, né? Mas aqui, ó, hoje as frutas estão baratas. Então eu estou me referindo a ela e não é então um substantivo, é um adjetivo. Agora aqui do bastante, como que eu dou a dica? Se dá para você substituir por muitas e a frase fica com sentido, então você pode pôr bastantes. Ou então muitos, tá? Independente do gênero. Como? Ó, as jogadoras estavam muitas cansadas. Não, eu não quero dar noção de quantidade. Eu estou querendo dizer que ela está muito cansada. Dá uma noção de estado espiritual dela, estado físico pode ser, né? Mais do que espiritual. Então, ó, as jogadoras estavam muito cansadas. Não dá para ser muitas cansadas, não dá para passar para plural. Então, aqui é bastante. Agora aqui, há muitas pessoas insatisfeitas. Legal, tem lógica. Então, pode ser bastantes. Comprei muitos livros. Comprei bastantes livros. Não creio. Creia. Tá certo, tá? Então você tem que ler a frase, fazer as substituições e saiba que existe bastantes, desde que esteja corretamente empregado. Então eu posso usar, se eu substituído por muitas ou muitos, a frase, a oração continua com sentido, tá bom? Meio e meia, essa é legal. Quando que eu uso meio? Vou falar da meia, que é mais fácil. Quando que eu uso meia? Sempre que você for comprar um par de meias. E aí é no singular, porque são duas. Ou então, quando você quer se referir à metade. Eu quero meia melancia. Eu quero meia dúzia de bananas. Metade da dúzia. A porta está meia aberta. Só se for aquela porta balcão, que há muitos anos eu não vejo, que ela literalmente abre a metade. Porque meia significa metade, com exceção do substantivo meia, né? Eu perdi uma meia, comprei um par de meias, aí é substantivo. Mas dentro da oração dá para saber se você está falando de substantivo ou advérbio. Então aqui significa metade, né? Então não tem nada a ver com meia cansada. Então você fala, eu tô meia cansada. Aí você pode perguntar para a pessoa. É a parte direita ou a parte esquerda? É da cintura para cima ou da cintura para baixo? Eu falo, ué, você falou meia? Meia é metade. É metade direita, metade esquerda, metade de cima, metade de baixo. Você falou meia? Porque na verdade você está meio. Porque dá para eu substituir por um pouco. Eu estou meio cansada. Eu estou um pouco cansada. Agora aqui, ó.
Meio nervosa, justamente porque dá para substituir por um pouco, né? Que aí tá aqui o meia dá para substituir por metade. Então, não existe meia no sentido de para indicar um pouco. Principalmente se meia cansada, ou então meias palavras. Por que é meias palavras? Também dá para entender metade das palavras, não dá? Só que aí eu não estou me relacionando como advérbio, porque advérbio é invariável nesse caso, que é o meio, né? Ele só vai para o plural quando eu uso como substantivo. Haverá meios de conseguirmos isso. E há meias palavras. Aí não é metade mesmo? Ele usou meias palavras. É metade, e não um pouco de palavra. Por isso que aí tá certo nesse caso. Alerta e menos. Quando que eu uso menos, professora? Nunca. Não existe. E alertas? Não também. Essas são invariáveis. Elas não variam, tá? Então é sempre alerta, mesmo sendo plural, e sempre menos. Não existe menos. Então quando eu uso não tem, apareceu um item, pode riscar. Não existe menos. O que fica de concordância? Leiam uma parte gramatical, seja da apostila, seja de gramática que você tem em casa, se você guardou algum livro de recordação lá do ensino médio, do ensino fundamental. Batata, tem lá as regras de concordância verbal, nominal, que são extensas, mas garanto para vocês que essas são as que mais caem em concurso. A questão de concordância com o sujeito deslocado, concordância quando há porcentagem, concordância do faz e do haver quando indica tempo e o haver indica existir, é batata. Essa qualquer concurso tem. Pega qualquer prova antiga aí, uma prova passada do concurso que você fará, você vai ver que tem desse tipo. Eles não ficam muito em pegadinhas, né? Porque a concordância é o básico. Geralmente períodos longos, para que você se perca, né? E essas menos aparecem uma vez ou outra, o bastante, só para você, o meio, para você ser derrubado um pouquinho, porque um que cai, passa um monte na frente, beleza? Então não é um bicho de 7 cabeças, é 2, porque é verbal e nominal, mas dá para você matar, beleza? Tchau, tchau.